Meu querido e minha querida, vamos para mais uma série do quadro Verdade ou Mentira dentro da cardiologia e hoje nós vamos analisar a seguinte frase: Doutor, é verdade que o sal faz mal para o coração? Antes de responder essa pergunta, nós vamos analisar a origem do sal. O sal existe desde a fundação do mundo, exatamente. Quando Deus criou o mundo, fez o mar. O mar tem água salgada. Então, há relatos de 7.000 anos antes de Cristo de povos que já conseguiam extrair o sal do mar através de uma técnica de evaporação. Você retira a água, sobrando somente o sal, o cloreto de sódio. Nós vamos encontrar inúmeras citações relacionadas ao sal em toda a história da humanidade. Inclusive, o seu nome vem da deusa romana da saúde, chamada Salus. Palavras como salubre, salutar, aquilo que promove saúde, são palavras inerentes à palavra sal. Inclusive, os romanos, antigamente, viam o sal como uma dádiva divina, porque além de salgar o alimento e conservar o alimento por dias, semanas, até mesmo anos, ele trazia muita vitalidade e muita saúde. O livro mais lido no mundo, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, fala justamente de uma expressão chamada sal da terra, mostrando, revelando a importância dessa substância ao longo dos anos. Antigamente, o valor do sal era semelhante ao valor do ouro, e por isso os romanos recebiam como pagamento o sal, e por isso atribuíram essa palavra salário ou salarium ao sal, tamanho o valor econômico dessa substância naquela região. Agora, vocês podem perceber que nós só fizemos citações honrosas ao sal. Durante toda a história da humanidade, o sal sempre foi uma coisa boa. E por que essa visão do sal foi desconstruída ao longo do tempo? Por que o sal, hoje, tem se tornado um vilão na saúde das pessoas? Para responder essa pergunta, precisamos entender que existem dois tipos de sal. O sal industrializado ou sal refinado, esse salzinho que fica em cima da sua mesa para salgar a batata frita, salgar o bife. E existe um outro sal chamado sal integral. E qual a diferença deles, Dr. Márcio? O sal integral é aquele sal na sua origem, onde ele não sofreu o processo de industrialização, ou seja, ele possui mais de 80 minerais que fazem parte da sua constituição, como sódio, magnésio, cloro, manganês e dentre outras substâncias, outros eletrólitos que são fundamentais para a nossa saúde. Agora, o sal industrializado ou sal refinado é um sal que passou por um processo de industrialização onde todas essas substâncias, todos esses eletrólitos foram retirados e só ficou quem? O cloro e o sódio, que é o famoso cloreto de sódio. E por legislação, principalmente para a saúde da tireoide, a indústria precisou associar ou implementar, adicionar o iodo na sua constituição desse sal. Então, vemos que existe uma enorme diferença entre o sal integral, que é rico em nutrientes, e o sal industrializado, que é pobre em nutrientes. Mas, Dr. Márcio, eu não consumo nem 5 pacotinhos de sal por dia. É aí que você se engana. Qual é o problema do consumo do sódio, do sal? Ele está muito concentrado nos alimentos ultraprocessados. Você já parou para ver a informação nutricional num rótulo de uma lasanha, num rótulo de um miojo? Por exemplo, o miojo ele tem até 1,5 grama de sódio. Não é de sal, é de sódio. Nós podemos consumir até 5 gramas de sal por dia, que equivale a 2 gramas de sódio. Ou seja, só num pacote de miojo você tem quase a totalidade de sal diário. E esse sal que nós estamos falando, dos alimentos ultraprocessados, é o sal industrializado. É o sal sem nutrientes, só o cloreto de sódio. Então, reparem que o sal realmente contido nos alimentos ultraprocessados, ele sim é maléfico à sua saúde, ele vai te trazer problemas. Então nós sabemos que o sal é fundamental para a homeostase, para controle de impulso nervoso, tanto das células neuronais, batimentos cardíacos,
controle do potássio, magnésio. Então, o sódio ele é fundamental para todo o equilíbrio intra e extracelular. Porém, quando você come ele em excesso, principalmente o sódio industrializado contido nos alimentos ultraprocessados, ele vai te fazer muito mal, podendo te levar a grandes prejuízos na sua saúde. A Organização Mundial de Saúde, assim como as comunidades médicas, eles recomendam o consumo de até 5 gramas de sal, que responde a 2 gramas de sódio por dia. E nós sabemos que a média do brasileiro gira em torno de 12 a 15 gramas de sal, né, chegando a 6, 8 gramas de sódio por dia. Isso é um aumento muito importante. Isso realmente pode trazer malefícios para a sua saúde, como aumento da sua pressão arterial, descompensação de algumas doenças cardiológicas, como insuficiência cardíaca e por aí vai. Então, precisamos entender que o sódio, o sal, ele é fundamental para a nossa saúde, desde que consumido de uma forma coerente, de uma forma bem precisa. E fugir dos alimentos industrializados, onde está a grande concentração desse sódio, desse sal industrializado, esse sal pobre em nutrientes. O sal integral, ele é maravilhoso para a sua saúde, porque ele é rico em potássio, ele é rico em magnésio, ele é rico em manganês, ele é rico em várias outras substâncias que vão trazer benefício para a sua saúde. O magnésio, por exemplo, ele dilata as artérias, diminui a sua pressão arterial. O potássio também faz isso, ele ajuda no controle da pressão arterial, nos batimentos do coração, ajuda também no impulso nervoso junto com o sódio. Então, nós precisamos consumir o sal integral e não o sal industrializado. No meu ponto de vista, qual é o grande problema da população em geral? Alto consumo de alimentos industrializados, alimentos ricos em sal refinado, esse sal que é maléfico para a sua saúde. Um grande problema também que eu vejo na população, baixo consumo de potássio. Nós sabemos que o potássio ele diminui muito mais a pressão do que o sódio aumenta a pressão. Então, se você tem uma alimentação balanceada, rica em potássio, você vai ter uma pressão mais baixa, mesmo consumindo sódio. Claro que, se for sódio integral, melhor ainda. Então, onde você encontra o potássio? Então, no abacate, na semente de abóbora, você encontra o potássio em verduras verdes escuras. Então, são inúmeros alimentos que são ricos em potássio. Então, se você faz uso desses alimentos, a sua pressão poderá ser mais baixa, mesmo você consumindo sal. Então, pessoal, qual a grande dica? Afaste da sua mesa alimentos ultraprocessados ricos em sal refinado. Consuma sal integral, o famoso sal grosso, aquele sal que você salga a carne lá da picanha, é esse salzinho mesmo. Ele é rico em nutrientes, rico em sódio, potássio, magnésio e tantos outros nutrientes que são benéficos à sua saúde. Consuma alimentos ricos em potássio, abacate, semente de abóbora, água de coco, verduras verdes escuras, são riquíssimas em potássio. Então, uma alimentação rica em potássio é saúde para você. Agora, finalizando e respondendo a pergunta, doutor, é verdade que o sal faz mal para o coração? Não, não faz mal para o coração, desde que você respeite a quantidade ideal diária recomendada. Lembrando que o sal integral ele é benéfico para a sua saúde. Não tenha medo do sal. Gente, você que gostou desse vídeo, dá uma dedada nesse coração aí, dá um tapa nesse dedão, encaminhe para um amigo, para um familiar, para um ente querido. Vamos levar um conteúdo que possa realmente mudar a rotina, a vida de vocês, trazendo muita saúde, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.